E aí, pessoal? Beleza? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente aqui na Deep Dive. Bárbaro, preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar os mistérios da neuropsicologia, hein? E olha, você mandou cada artigo, cada anotação. É bastante coisa. Deu até um frio na barriga, sabe? Mas agora a curiosidade está a mil. A gente vai explorar como o nosso cérebro funciona, como ele envelhece e principalmente como a gente pode usar esse conhecimento para ter uma vida mais plena, mais saudável. E já de cara, me deparei com um conceito super intrigante. A reserva cognitiva, ou IRC, como os experts chamam. A reserva cognitiva, né, é um conceito fundamental para entender como o cérebro se adapta aos desafios do tempo. É como se fosse um escudo protetor que ajuda a gente a enfrentar o desgaste natural dos neurônios. Escudo protetor. Gostei. E como é que a gente constrói esse escudo, essa tal de reserva cognitiva? É tipo, sei lá, comer brócolis todo dia ou fazer palavras cruzadas? É mais ou menos por aí. A reserva cognitiva está relacionada à nossa capacidade de usar o nosso cérebro de forma eficiente, sabe? Aproveitando ao máximo as conexões entre os neurônios. Então quer dizer que mesmo com o passar dos anos, a gente pode continuar aprendendo coisas novas e mantendo o cérebro a todo vapor. Exatamente. Imagina que seu cérebro é como um computador. Com o tempo, algumas peças podem ficar mais lentas, né? O disco rígido pode dar umas travadinhas. Ah, isso acontece bastante comigo. Mas se você tiver um bom software, um sistema operacional eficiente, você consegue continuar usando o computador sem grandes problemas. Faz sentido. Então a reserva cognitiva seria tipo o software do nosso cérebro que ajuda a gente a processar as informações, a realizar as tarefas do dia a dia, mesmo com o desgaste natural do hardware. É uma ótima maneira de visualizar. E, como qualquer bom software, a reserva cognitiva precisa ser atualizada, né? Aprimorada ao longo do tempo. Estudos indicam que vários fatores podem contribuir para isso, como a educação, o estilo de vida, as atividades que a gente realiza, até as nossas relações sociais. Nossa, então a gente tem muito poder sobre a saúde do nosso próprio cérebro. Mas me diz uma coisa, essa reserva cognitiva, ela se aplica a todos os aspectos do nosso funcionamento mental. Tipo, memória, atenção, linguagem. Ou ela é mais específica para certas áreas? Ela atua de forma global, sabe? Influenciando todas as funções cerebrais. Mas ela é particularmente importante para a linguagem, que é um sistema complexo e envolve diversas áreas do cérebro. Falando em linguagem, me chamou atenção aqui no material que você mandou, uma parte que fala sobre como a análise da fala pode ser usada para avaliar a função cognitiva. Isso me deixou curioso. Como é que a gente fala pode revelar segredos sobre o nosso cérebro? A linguagem é uma janela para o funcionamento do nosso cérebro. A forma como a gente se expressa, a nossa capacidade de encontrar as palavras certas, de construir frases coerentes, tudo isso reflete a atividade de diferentes áreas cerebrais. É como se a gente pudesse escutar o cérebro funcionando através da fala. Exatamente. Estudos mostram que alterações na fala, como por exemplo dificuldades para encontrar palavras, erros gramaticais, problemas de compreensão, podem ser sinais precoces de declínio cognitivo. Puxa, que interessante. Quer dizer que prestar atenção na forma como falamos ou como as pessoas ao nosso redor falam pode ser uma forma de identificar problemas no cérebro. Sim, a observação da linguagem pode ser um importante aliado na detecção precoce de problemas cognitivos. Mas é importante lembrar que cada caso precisa ser avaliado individualmente por um profissional especializado. Mas e aí, como é que a gente diferencia, por exemplo, aqueles esquecimentos normais que todo mundo tem de vez em quando, tipo esquecer onde guardou as chaves, daqueles que podem ser um sinal de algo mais sério? A intensidade, a frequência e o impacto dos esquecimentos nas atividades do dia a dia são fatores importantes a serem considerados. Esquecer nomes ocasionalmente é normal, mas esquecer informações importantes com frequência e ter dificuldades para realizar tarefas que antes eram fáceis, como cozinhar ou usar o celular, podem ser sinais de alerta. Entendi. E como a neuropsicologia pode ajudar a gente a entender melhor essas nuances da linguagem e do envelhecimento cerebral? A neuropsicologia busca compreender a relação entre o cérebro e o comportamento, incluindo as funções cognitivas, como a linguagem, a memória, a atenção. Através de testes e avaliações específicas, os neuropsicólogos conseguem identificar alterações no funcionamento cerebral e traçar estratégias de intervenção. Legal. Então a neuropsicologia pode nos ajudar não só a entender como o cérebro funciona, mas também como a gente pode cuidar dele da melhor forma, né? Exatamente. Através da avaliação neuropsicológica, a gente pode identificar os pontos fortes e fracos de cada indivíduo, traçar um perfil cognitivo e, a partir daí, desenvolver um plano de ação para estimular funções que precisam ser fortalecidas. E falando em estimular as funções cerebrais, a gente volta para aquele conceito inicial da reserva cognitiva, né? Se a gente entende como ela funciona e quais fatores contribuem para o seu desenvolvimento, a gente pode usar esse conhecimento a nosso favor, certo? Com certeza.
Adotar hábitos de vida saudáveis, como praticar exercícios físicos regularmente, ter uma alimentação balanceada, dormir bem, isso é a base para um cérebro saudável. Mas, além disso, é fundamental manter a mente ativa, aprender coisas novas, se desafiar constantemente, cultivar relações sociais, ter uma vida rica em experiências. Parece que a receita para um cérebro tinino é bem parecida com a receita para uma vida feliz e equilibrada, né? Mas me conta uma coisa, essa reserva cognitiva, ela se forma ao longo da vida ou a gente já nasce com um certo nível de blindagem cerebral? A reserva cognitiva é construída ao longo de toda a vida, desde a infância. Nossas experiências, a forma como a gente interage com o mundo, os desafios que a gente enfrenta, tudo isso contribui para moldar o nosso cérebro e fortalecer a nossa reserva cognitiva. Então quer dizer que nunca é tarde para começar a cuidar do nosso cérebro e construir uma reserva cognitiva poderosa. Exatamente. O cérebro é um órgão plástico que se adapta às demandas do ambiente. Isso significa que, independentemente da idade, a gente pode aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades e fortalecer as conexões entre os neurônios. Que notícia animadora. Então, mesmo que a gente não tenha tido uma infância super estimulante ou que tenha passado anos fazendo a mesma coisa, ainda dá tempo de virar o jogo e turbinar o nosso cérebro. Com certeza. O importante é ter a disposição para aprender, para se desafiar, para sair da zona de conforto e, claro, contar com a ajuda de um profissional especializado como um neuropsicólogo para te guiar nesse processo. Maravilha! E por falar em desafios, a gente viu que a linguagem pode ser um indicador importante da saúde do nosso cérebro, né? Mas e quando a gente começa a ter dificuldades para se comunicar, para encontrar as palavras, para entender o que os outros estão dizendo? Isso sempre significa que tem algo errado com o nosso cérebro. Nem sempre. Com o envelhecimento, é natural que algumas funções cognitivas, incluindo a linguagem, se tornem um pouco mais lentas. Mas quando as dificuldades de comunicação começam a interferir nas atividades do dia a dia, é importante procurar ajuda especializada. E como a gente sabe quando é hora de procurar um especialista, quais são os sinais de alerta que a gente deve ficar de olho? Bom, além da dificuldade de linguagem que a gente já mencionou, outros sinais que podem indicar a necessidade de uma avaliação neuropsicológica são alterações de memória, como esquecer compromissos importantes ou ter dificuldade para aprender coisas novas, dificuldade de atenção e concentração, alterações de humor, como irritabilidade, ansiedade ou depressão, e dificuldade para realizar atividades cotidianas, como cozinhar, dirigir ou usar o celular. Ufa, parece que tem muita coisa que a gente precisa ficar atento, né? Mas acho que o mais importante é a gente entender que o nosso cérebro é um órgão complexo, fascinante, que merece ser cuidado e estimulado ao longo de toda a vida. E que, com as ferramentas certas e a ajuda de um profissional especializado, a gente pode envelhecer com saúde e qualidade de vida, mantendo a nossa mente ativa e o nosso cérebro tinindo. Concordo plenamente. Cuidar do nosso cérebro é um investimento para o presente e para o futuro. E por falar em futuro, a gente viu que a detecção precoce de problemas cognitivos, como a demência, é um tema super importante, né? Mas essa identificação precoce traz só benefícios ou será que existem dilemas éticos envolvidos? Bom, essa é uma discussão para a próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. E a gente volta para a segunda parte do nosso mergulho aqui na neuropsicologia. A gente ficou de conversar sobre a detecção precoce, né, de problemas cognitivos, como a demência, e os possíveis dilemas éticos, né, que estão envolvidos. A gente viu que identificar esses problemas cedo pode ter vantagens. Mas será que existem desvantagens, preocupações, que a gente precisa considerar? Sim. Essa é uma questão complexa, né? E que gera bastante debate. Por um lado, a detecção precoce permite que a pessoa e a família se preparem para os desafios, né? Que a doença pode trazer. Abre espaço para intervenções, né? Que podem ajudar a retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida. Faz sentido. Se a gente sabe o que está por vir, pode se organizar melhor, né? Buscar apoio, tomar decisões mais conscientes. Mas e aí? Quais seriam as desvantagens? O que preocupa as pessoas em relação a essa detecção precoce? Uma das preocupações é o impacto psicológico de receber um diagnóstico, né? Principalmente quando se trata de uma doença incurável como a demência. O medo, a ansiedade, a incerteza em relação ao futuro podem ser bem angustiantes. Imagina receber uma notícia dessas, né? Saber que você tem uma doença que vai afetar sua memória, sua capacidade de pensar, de se comunicar. Nossa, deve ser muito difícil lidar com isso. Sem dúvida. E outro ponto importante é que a detecção precoce nem sempre significa que existem tratamentos eficazes disponíveis. Em alguns casos, saber do diagnóstico pode gerar frustração, né? Um sentimento de impotência. Tanto para a pessoa quanto para a família, né? Entendi. É como se em alguns casos a gente soubesse do problema, mas não tivesse como resolver. Isso realmente pode ser frustrante. Mas e aí? Como é que a gente encontra um equilíbrio entre os benefícios da detecção precoce e esses desafios éticos? Acho que a chave está na informação e no acompanhamento profissional adequado, sabe?
É fundamental que a pessoa que recebe o diagnóstico, seja ele de risco de uma doença já instalada, tenha acesso a informações claras e compreensíveis sobre a condição, né, sobre as opções de tratamento disponíveis, sobre o que esperar do futuro. E o apoio psicológico nesse momento deve ser fundamental, né? Para ajudar a pessoa a processar a notícia, a lidar com as emoções, encontrar maneiras de enfrentar a situação. Com certeza, o acompanhamento psicológico pode ser um grande aliado para que a pessoa possa tomar decisões conscientes, né? Lidar com a doença da melhor maneira possível, buscando se adaptar às novas circunstâncias e manter a qualidade de vida pelo maior tempo possível. Realmente não existe uma resposta fácil, né? Cada caso precisa ser avaliado individualmente, com respeito, com empatia e responsabilidade. Mas, voltando um pouco para a questão da reserva cognitiva, a gente viu que ela é como um escudo protetor para o nosso cérebro, né? Que nos ajuda a enfrentar os desafios do envelhecimento. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a ideia de que a gente pode fortalecer essa reserva ao longo da vida. Mas como a gente faz isso na prática? Quais são as atividades, hábitos que realmente fazem a diferença? A boa notícia é que existem diversas maneiras de turbinar a nossa reserva cognitiva. Aprender coisas novas é um dos pilares, né? Seja um novo idioma, um instrumento musical, uma nova habilidade, o importante é desafiar o cérebro, tirar ele da zona de conforto. Então, tipo, começar a pintar, fazer aulas de dança, aprender a jogar xadrez, tudo isso conta. Exatamente. Quanto mais diversificadas forem as atividades, melhor. Estudos mostram que a variedade de experiências de aprendizados ao longo da vida contribui para a formação de uma reserva cognitiva mais robusta. E além de aprender coisas novas, o que mais que a gente pode fazer para fortalecer esse escudo do nosso cérebro? Manter o corpo ativo também é fundamental. A prática regular de exercícios físicos beneficia não só a saúde física, mas também a saúde mental. Exercícios aeróbicos como caminhada, corrida, natação, ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro, né? Que contribui para a nutrição, a oxigenação dos neurônios. Então, além de colocar o corpo em movimento, a gente precisa alimentar o cérebro com novos conhecimentos, com novas experiências. Exatamente. Corpo e mente em sintonia para uma reserva cognitiva poderosa. E não podemos esquecer da importância das relações sociais. Cultivar amigos, participar de atividades em grupo, se conectar com outras pessoas. Tudo isso contribui para a saúde do nosso cérebro. Parece que a receita para um cérebro saudável, uma reserva cognitiva turbinada, é bem parecida com a receita para uma vida feliz e plena, né? Sem dúvida. Cuidar do nosso cérebro é cuidar da nossa vida como um todo. E por falar em vida, a gente viu que a linguagem é uma das janelas que a gente tem para entender o funcionamento do nosso cérebro, né? Mas me conta uma coisa, como é que a gente pode usar esse conhecimento no dia a dia? Que dicas você daria para os nossos ouvintes que querem se comunicar melhor, se expressar com mais clareza e, quem sabe, até proteger o cérebro do declínio cognitivo? Ótima pergunta. Uma dica importante é prestar atenção na forma como a gente se comunica, né? Usar frases curtas e objetivas, articular bem as palavras, falar pausadamente, tudo isso facilita a compreensão, evita mal-entendidos. E ler bastante também ajuda, né? Ler livros, jornais, revistas, sites, blogs, tudo isso contribui para ampliar o vocabulário, melhorar a gramática, estimular a criatividade. Com certeza. A leitura é um exercício mental poderoso. E escrever também. Escrever cartas, e-mails, mensagens diárias. Tudo isso ajuda a organizar as ideias, expressar os sentimentos, fortalecer as conexões entre os neurônios. E a gente não pode esquecer da importância de ouvir com atenção, né? Ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Sem interrupções, com respeito, com empatia. Além de ser uma atitude educada, também nos ajuda a entender melhor o mundo ao nosso redor e fortalecer as nossas relações. Exatamente. A comunicação é uma via de mão dupla. É preciso falar, mas também é preciso ouvir. E, claro, não podemos esquecer do bom humor. Rir, se divertir, ter momentos de descontração. Tudo isso contribui para a saúde do nosso cérebro e para o nosso bem-estar geral. Adorei as dicas. Acho que a gente precisa lembrar que a comunicação é muito mais do que simplesmente transmitir informações. É uma forma de conectar com o outro, de expressar quem a gente é, de criar laços, de construir pontes. E cuidar da nossa comunicação é cuidar da nossa saúde mental, da nossa vida social e da nossa felicidade. Concordo plenamente. A comunicação é a base de tudo. E com essa reflexão poderosa sobre a importância da comunicação, a gente chega ao fim da segunda parte do nosso mergulho. Mas não desgrudem daí, porque na terceira e última parte, a gente vai explorar um tema fascinante: a capacidade do cérebro de se reprogramar, de se adaptar aos desafios da vida. Até já! E a gente volta para a última parte do nosso mergulho profundo na neuropsicologia. Nessa jornada, a gente explorou a reserva cognitiva, a importância da linguagem, os desafios da detecção precoce. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai mergulhar num tema que me fascinou desde o começo: a capacidade incrível do nosso cérebro de se adaptar e se reprogramar. É realmente fascinante, né? Essa capacidade do cérebro de se modificar ao longo da vida, né? De criar novas conexões, de se adaptar a novas situações. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade, parece nome de super-herói. E como é que esse superpoder funciona na prática?
O que faz o nosso cérebro se transformar? A neuroplasticidade é moldada pelas nossas experiências, pelos aprendizados, pelos desafios que a gente enfrenta, pelas emoções que a gente vivencia. Tudo que a gente faz, pensa e sente deixa uma marca no nosso cérebro, modificando as conexões entre os neurônios. Nossa, então quer dizer que a gente está constantemente remodelando nosso cérebro, tipo um escultor que nunca para de moldar sua obra. É uma ótima analogia, e essa capacidade de se remodelar é o que permite a gente aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades, superar traumas, né? Se adaptar a mudanças e até mesmo recuperar funções perdidas depois de uma lesão cerebral. Mas me diz uma coisa, essa neuroplasticidade ela tem tipo um prazo de validade? Ou o nosso cérebro continua se transformando até o último suspiro? A boa notícia é que a neuroplasticidade se mantém ao longo de toda a vida, né? Embora seja mais intensa durante a infância e a adolescência. Mas mesmo na idade adulta e na velhice, o nosso cérebro continua capaz de se modificar e se adaptar. Ufa, que alívio. Então, mesmo que a gente tenha uns aninhos a mais na certidão de nascimento, ainda dá tempo de aprender coisas novas, de ter novas experiências, de desafiar o nosso cérebro e manter a mente afiada. Com certeza, nunca é tarde para aprender, para se reinventar, para explorar novos horizontes. Estudos mostram que atividades que estimulam o cérebro, como aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, praticar jogos de estratégia, ajudam a fortalecer as conexões entre os neurônios e aumentar a neuroplasticidade. E a gente viu lá no começo que a reserva cognitiva também tem um papel importante nesse processo, né? É como se a gente tivesse uma poupança de habilidades, de conhecimentos, que protege a gente do declínio cognitivo. Exatamente. A reserva cognitiva e a neuroplasticidade trabalham juntas para manter o nosso cérebro saudável, funcionando a todo vapor. Quanto mais a gente estimula o nosso cérebro, mais a gente fortalece essas duas ferramentas poderosas. Então, tipo, se a gente se aposenta e fica só em casa vendo televisão, a gente está dando um chá de cadeira na neuroplasticidade. Digamos que não é a melhor maneira de aproveitar o potencial do nosso cérebro. A inatividade mental é um dos fatores que contribuem para o declínio cognitivo. É importante manter a mente ativa, se desafiar, aprender coisas novas, se conectar com o mundo ao nosso redor. E como é que a gente faz isso na prática? Que dicas você daria para quem quer turbinar a neuroplasticidade e manter o cérebro tinindo, independentemente da idade? A receita é bem simples. Manter a curiosidade, o entusiasmo e a vontade de aprender sempre a cedos. Experimentar coisas novas, sair da zona de conforto, desafiar os seus limites. Tudo isso contribui para a neuroplasticidade. Parece que a gente precisa adotar a filosofia do mente em movimento, sempre. E que legal saber que o nosso cérebro tem essa capacidade incrível de se adaptar, de se transformar ao longo da vida. É como se a gente tivesse um superpoder nas mãos, pronto para ser usado a qualquer momento. Exatamente. A neuroplasticidade nos mostra que o nosso cérebro é um órgão dinâmico, em constante transformação. E que a gente tem o poder de moldá-lo através das nossas escolhas, dos nossos hábitos, das nossas experiências. Que mensagem inspiradora. Acho que a gente pode dizer que a jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, passa, inevitavelmente, pelo conhecimento do nosso próprio cérebro. E que essa jornada, assim como a neuroplasticidade, não tem data para terminar. Concordo plenamente. Conhecer o nosso cérebro, entender como ele funciona, é o primeiro passo para usar todo o seu potencial e viver uma vida mais plena, mais consciente, mais feliz. E com essa mensagem poderosa sobre a capacidade incrível do nosso cérebro de se transformar, de se adaptar aos desafios da vida, a gente chega ao fim do nosso mergulho profundo na neuropsicologia. Espero que vocês tenham curtido essa viagem fascinante pelo mundo da mente humana e que tenham se inspirado para cuidar do seu cérebro com carinho, com respeito e com muita curiosidade. Afinal, como a gente viu hoje, nosso cérebro é um universo em constante expansão, pronto para ser explorado. Até a próxima, pessoal.